Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema evitar o escândalo. É necessário que cedeiem escândalos, é impossível que não cedeiem, mas ai do homem que cause o escândalo. Essa passagem, ela se encontra nos 3 sinóticos, ou melhor, em Mateus, em Marcos e em Lucas. Em Mateus está no capítulo 18, versículo de 6 a 11. Em Marcos, no capítulo 9, versículo de 42 a 50. E em Lucas, no capítulo 17, versículo de 1 a 2. O texto de Marcos, na minha apreciação, é o mais amplo. Então vamos ler Marcos. Aquele que escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, mais valerá lhe atassem ao pescoço uma mó de moinho e o lançasse ao mar. Se vossa mão vos é motivo de escândalo, cortai, mais vale entreis na vida com uma só mão do que com duas, e irdes para a geena do fogo que jamais se extingue, onde o verme que os rói não morre, e o fogo não se apaga. Se vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai, mais vale entreis coxos na vida eterna, do que com 2 pés e serdes precipitados na geena do fogo que jamais se extingue, onde o verme que os rói não morre, e o fogo nunca se apaga. Se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai. Melhor será que entreis no reino de Deus com um só olho, do que com 2 e serdes precipitados na geena do fogo, onde o verme que os rói não morre, e o fogo jamais se extingue. Pois todos terão que ser salgados com fogo, como toda vítima tem que ser salgada com sal. O sal é bom, mas se tornar insípido, com que temperareis? Tendes sal em vós, e entre vós pacificai uns aos outros. Eu vou ler também Mateus, que diz: quem que escandalizar a um desses pequeninos que em mim creem, melhor fora lhe pendurasse ao pescoço uma mó de burro, eu o lançasse no mar alto, no mar aberto. Ai do homem que por causa desse escândalo, ai do mundo por causa do escândalo, pois é inevitável que venha escândalo. Ai, entretanto, do homem, porque vem o escândalo. Se vossa mão ou vosso pé vos for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Mais vale entreis na vida coxo e mutilado, do que com 2 mãos e 2 pés e ser lançados no fogo por tempo indeterminado. Se vosso olho vos for motivo de escândalo, arrancai-o e atirai-o longe de vós. Mais vale entreis na vida com um só olho do que com 2, e serdes lançado no gehenna do fogo. Tendes muito cuidado em não desprezar a um desses pequeninos, pois vos digo que seus anjos no céu, sempre, por todo o tempo, veem a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Muito bem. Aqui nós temos que ver essa passagem do quem escandalizar a um desses pequeninos que creem em mim, esses terão uma vida muito pior, mais grave
do que a do suicídio, de colocar uma pedra no pescoço, uma pedra de moinho de burro, e se atirar em mar alto. Bom, agora repare que ele está falando desses pequenininhos que creem em mim. Quem são? E aonde que isso está no contexto, né? Nós estávamos estudando em que Jesus está conversando com os apóstolos. Ele está conversando com os apóstolos e ele fala da humildade, porque ele estava falando de um processo de cura. Aconteceu um caso de um menino que estava tomado por um espírito extremamente violento. Esse espírito também era enfermo, era doente, ele era mudo. Esse espírito deixava o menino nessas condições. Ele era filho único do seu pai. O seu pai sofria muito com isso. E o espírito pegava o menino, jogava a hora na água, jogava a hora no fogo, deixava ele rangendo os dentes, espumando. Era uma vida de sofrimento. E é assim desde pequenininho esse menino sofria. E os apóstolos não conseguiam curar. Mas é natural que uma pessoa não consegue curar. Muitas vezes um médico também não consegue curar. Agora, o que era mais grave é que quando Jesus ele desce no Monte Tabor, ele vê que alguns apóstolos não conseguiam curar esse menino e discutiam com os escribas, que também não conseguiam curar o menino, também não aliviavam o sofrimento do pai do menino e nem o sofrimento do espírito. Discutiam porque os escribas tinham um outro método de cura, ou de desobsessão, não é? Muito bem, e os apóstolos de Jesus tinham um método. Qual era? De falar em nome de Jesus. Chegavam para o espírito e diziam, sai em nome de Jesus. E no caso, aquele espírito não saiu. E o que é mais triste nessa história é que o menino estava ali sofrendo, o pai do menino estava ali sofrendo, o espírito obsessor, mesmo sendo do mal e está por enquanto no mal, não deixa de ser um filho de Deus, estava sofrendo, e as pessoas discutindo com o melhor método, quando esquecem que o melhor método é agir em forma de amor, de carinho, de consolo, que mesmo quando você às vezes não pode curar, você pode dar o cuidado, a assistência, né? Então nós vimos, por exemplo, hoje foi lida uma página aqui inicial que foi publicada no jornal do Globo, né? E precisamente no sábado, no dia 13 agora de junho de 2015, uma entrevista com o médico José A. Moraes, né? Que cuida lá no departamento médico lá no Canadá. E ele veio aqui para fazer uma palestra e o Globo fez uma entrevista com ele. E ele fala, né, que o sujeito é paciente terminal. Eu não sou a favor da eutanásia, apesar da lei no Canadá permitir a eutanásia. Mas eu acho que o doente precisa é de carinho, cuidado. O cuidado, ele é devido ao médico. Olha que coisa interessante. Então ele vai além do processo de cura. Quer dizer, o médico não tem só o objetivo de curar, também de cuidar com carinho, com amor, até mesmo para fazer a assistência para a pessoa fazer a desencarnação. Então, quer dizer, ele coloca como uma terapia fundamental o processo de cuidado, de atenção, de carinho. E ali, nesse caso, eu não estava tendo arrogância, ficar discutindo qual é o melhor método de cura. Se é curar em nome de Jesus e não consegue, ou o método dos escribas. Por enquanto que aquela criança sofria, o pai da criança sofria, o espírito continuava sofrendo na sua angústia, né? Então Jesus, ele fala, nesse caso, da humildade. Curar, nesse caso, é entregar a alma a Deus, através da oração, para se você fazer pequeno, para você diminuir e deixar Deus agir por seu intermédio. Esse é o grande processo. Se sintonizar com Deus pela oração e se esvaziar de si mesmo para que Deus possa agir por seu intermédio. Você ser um canal, porque há coisas que são às vezes tão acima da nossa capacidade que quando Deus atua, e aí diz a passagem, Jesus explica, para Deus nada é impossível, então o processo vai ser feito. Quer dizer, entregar nas mãos de Deus não é deixa para lá, mas fique agindo com cuidado, com amor e se entregue para que Deus tome conta ou se aposse da sua vida para que Ele possa agir. Muito bem.
Aí vem a devida explicação. O que é isso? Deus se apossar da nossa vida. E Jesus dá uma imagem colocando uma criança, ele pega ela no colo, se aproxima, abraça a criança, né? Há um texto que chega a dizer que ele beija a criança, coloca ela na frente dos apóstolos e fala: olha, está aqui um exemplo, né? Ter a postura de uma criança. Quer dizer, não é ser a criança, mas ter aquela postura. A criança, ela é carinhosa, a criança é aberta, a criança é receptiva e dependente do pai. Na hora que ela confia no pai, porque o pai, ou o responsável, né? Aí o pai, a mãe e tal, é que naquela época a postura do judaísmo era o patriarcado. Então o pai era o chefe da família, né? Então pode ser um pai, um tio, um avô, etc. Então quando você tem esse carinho como criança, que se entrega ao pai, e abraça o pai, e confia no pai, sabe que todo o alimento vem através do pai, todas as explicações, os conhecimentos vêm através do pai, toda a segurança vem através do pai. É o pai que dá a mão para a criança, para ela atravessar uma situação de perigo. É o pai que dá as devidas explicações, etc. Então, quando ela tem toda a sua vida entregue ao pai, na confiança do pai, né, que ela chega a dizer, e Jesus usa essa expressão Abba no original, Abba, que é paizinho, pai querido, pai amoroso, né? É o paizinho. Quando a criança tem essa visão, é o meu paizinho, meu pai querido, ela tem total confiança em Deus. E Jesus sempre usou essa expressão, toda vez que ele fala do pai, quando ele começa, pai, né? A oração, pai que está nos céus, santificado seja o vosso nome, é o pai querido, o paizinho, pai amoroso. Muito bacana, as traduções não apresentam isso como se fosse diminuir. Jesus, ele fala de Deus com essa intimidade. Ele é o paizinho, é o teu sustento, é tudo para você. Quando você tem essa confiança no pai, como uma criança tem essa confiança no seu pai, né? É isso que ele pede. Aí as coisas acontecem. Essa é a humildade. A humildade de se fazer dependente de Deus. Francisco de Assis tem uma passagem que ele reinterpreta a frase de Jesus: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, quer dizer, se referindo à vontade divina, se entregando totalmente à vontade divina. Ele tem uma expressão que ele diz: a nossa vontade deve ser propriedade divina. Então, quando você coloca a sua vontade como propriedade divina, Deus toma a tua vida. Quer dizer, no fundo, para onde você vai? É Deus que decide. O que você vai fazer? É Deus que decide. Então, quando você tem essa postura, aí você é como uma criança que entrega a sua vida ao Pai. E aí ele fala, né, que aí nesse caso pode-se fazer obras maravilhosas, como a cura daquele menino que sofria intensamente, e que ora era jogado no fogo, ora era jogado na água, rangia os dentes, ficava quase como morto, etc., não comia nada. Então pode fazer curas maravilhosas, mas ele, assim, para que as pessoas não se deixem levar por vaidade e achando que se entregar a Deus vai poder só fazer essas obras, esses prodígios, e que as pessoas fazem, né, coisa extraordinária, né? Ele coloca que em todos os atos da sua vida, que até no mais simples tem que haver a participação divina. Então ele fala, dá uma imagem lindíssima, e quem dera um copo d'água, um desses pequenininhos, porque sois de Cristo, do tipo de Cristo. Quer dizer, faz com aquela intenção de amor, de simplicidade. Não é dar um copo d'água por dar um copo d'água, mas dar um copo d'água com amor, com carinho, com vibração, como se estivesse alimentando aquele que você ama, como se estivesse dando para você mesmo. Aí sim, isso pode ser algo tão extraordinário quanto mover uma montanha. Uma outra imagem que ele dá nessa passagem: pegar uma montanha, tirar daqui e passar para o outro lado, ou pegar uma árvore, não sei como, tirar daqui e lançar no mar. O que ele está dizendo é que toda a nossa vida deve ser colocada nas mãos de Deus. E nós usamos aqui uma expressão chinesa, que é Fun Wei, que é os chineses colocam do agir pelo não agir. Deixar Deus agir por seu intermédio. E a imagem chinesa é como Deus age na natureza não livre, o reino mineral,
no reino vegetal e no reino animal, né, que seguem as forças da natureza, quer dizer, não fazem nenhuma intervenção. O animal faz aquilo porque é uma regra da natureza, né, ele age daquela forma porque é um instinto dele, né. Assim também deve ser a nossa vida, deixar Deus agir na nossa vida sem a gente interferir. Porque o grande problema é quando a gente interfere. Quando a gente interfere, vem a ideia do orgulho. Ah, eu vou fazer assim porque é o melhor, eu vou fazer assim porque eu quero, porque eu sou o dono da verdade, porque é assim que eu vejo, eu tenho livre-arbítrio, eu para fazer o que quer. Poxa, mas aí você tem livre-arbítrio para fazer o que quer, mas você sai do foco, você sai da linha, você sai do trilho, você sai da lei. Imagina no trânsito, se cada um resolve, em nome do livre-arbítrio, fazer o que quer. Ficaria um caos. Então, para o trânsito funcionar bem, tem as regras, né? Tem as leis do trânsito. Assim a vida também tem as leis divinas. E ela, para funcionar bem, quando você segue as leis divinas, a vida funciona bem. Inicialmente vai funcionar bem individualmente, para você. Depois vai funcionar bem coletivamente, quando todos agirem também nesse cumprimento desta lei. Quando você cumpre a lei do país, você diz, né, o sujeito tem a cidadania, tem os seus direitos, que são acompanhados de deveres, porque ele cumpre as leis do país. Quando ele cumpre as leis divinas, ele passa a ser um cidadão cósmico, um cidadão divino, aquilo que o Evangelho diz, é um filho de Deus. Por quê? Porque é um ser divino, filho de alguma coisa, se alguma coisa traz a qualidade do filho. Então, o filho da luz é o luminoso, o filho do amor é o amoroso, logo o filho de Deus é o ser divino, ou melhor, aquele que faz a vontade divina. Por isso que Jesus falava dele na posição de filho de Deus. E nós, que ele dizia que não cumprimos a vontade divina, é a expressão do Evangelho de João, ele diz, vós sois filhos do diabo. A palavra diabo é divisão, oposição, quebra, sem vínculo, sem compromisso, de desordem, de oposição. Então vós sois filhos da oposição, ou melhor, não sois filhos da vontade divina, não segue a vontade divina e logo fica tudo em desarmonia, fica tudo em caos, a vida vira um caos. E aí, quando a vida vira um caos, você fica enfermo, né? Quando a sua vida é um caos, você fica enfermo. Quando você está enfermo, você precisa de tratamento. E o tratamento vai depender, não só se você, por exemplo, bate no trânsito, né? Você tem que passar pelo tratamento médico e também pelo tratamento escolar. O que é? Voltar outra vez para a escola, lá o Detran vai te indicar, para você reaprender as leis do trânsito, fazer uma nova prova, etc., para poder ganhar cidadania outra vez de motorista e ganhar a sua carteira. Então, nesse exato momento, quando você também não cumpre a vida divina, a lei divina, você entra em caos. E entrando em caos, você precisa de tratamento. Por isso que diz o Gênesis no capítulo 3, né? Com a queda espiritual de Adão, porque desobedeceu a lei divina, evidentemente como simbolismo nessa passagem, ele ganhou uma túnica de pele, quer dizer, um corpo físico, e foi lançado por terra, reencarnação. E aqui nesta reencarnação, na reencarnação nós estamos nessas duas condições. Aqui é um planeta hospital, no que nós estamos em tratamento, e também é um planeta presídio, onde que vem os rebeldes, e também é um planeta escola, que nós estamos num processo de aprendizado. Por enquanto que não se cumprir tudo aquilo que se tem que cumprir, daí dizer o Evangelho, pagar centil por centil, ou centavo por centavo, tudo que deve, né? E não cai um pingo da lei sem que tudo esteja cumprido, diz o Evangelho, por enquanto que você não se curar, por enquanto que você não se educar, você não sai desse planeta que no fundo é uma bênção, porque escola é hospital e presídio. E aí ele chega e dá uma imagem muito interessante, que é a seguinte. Então, a melhor forma para se ter esse processo educacional, esse processo de cura é a humildade. Voltar a confiar em Deus. Por que houve a queda de Adão? Quando ele desobedeceu à vontade divina. Então, evidentemente que Moisés, para falar isso em 3.300 anos atrás, ele conta toda uma historinha
etc., para a gente entender, né? Mas a síntese é: desobedeceu, não faça isso, não come da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você fizer isso, você vai desobedecer a lei. O que é importante, houve uma desobediência. Ora, daí no princípio franciscano, ele está lá: pobreza, castidade e obediência. A obediência, por incrível que pareça, é a mais difícil de todas. O sujeito, é fácil ser pobre ou se fazer pobre, é fácil ser casto, se fazer casto, né? Mas é extremamente difícil se fazer obediência. Negar a si mesmo, diz uma outra passagem do Evangelho, né? É mais difícil do que carregar a cruz. Tem muita gente que carrega a cruz, mas negar a si mesmo, baixar o orgulho, baixar a vaidade, se entregar nas mãos de Deus, fazer a vontade divina, é o caso da criança, que confia no Pai. Então, Jesus usa a imagem dos pequenininhos, os pequenininhos. E ele, para que não haja confusão, aqui nesse texto, ele vai falar dos pequenininhos que confiam em mim. E aí João fala assim: mas então, Senhor, se para dar um copo d'água em teu nome, ele lembra, né? Em teu nome, ora, mas não era o que os apóstolos estavam fazendo, eles estavam querendo curar e falavam para o Espírito: sai em nome de Jesus. Olha, eles estavam usando o teu nome e não conseguiram. Aí Jesus fala, né, e explica: o problema não é usar o meu nome, o problema é estar no nível ou se fazer semelhante como eu faço. Porque sois de Cristo, não do Cristo, não é porque é um seguidor particular do Cristo. Não há um monopólio da cura, e as curas espirituais só acontecem daqueles que estão ligados em particular à figura de Jesus. Tanto que há uma outra passagem que João diz: porque havia uma pessoa que curava em teu nome e nós proibimos, porque ele não é um dos nossos companheiros. E Jesus diz: não proíba, né? Não existe um monopólio dos seguidores de Jesus. E sim se fazer como ele fez, humilde, simples. Então, feito isso, ele entra no capítulo de hoje, dizendo algo maravilhoso: que eles que se fazem assim humildes, se fazem como crianças, que passam a levar uma vida confiante em Deus, e automaticamente, por serem confiantes em Deus, seguem automaticamente a vontade de Cristo. Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, diz que ele é um embaixador do Cristo. Olha, o embaixador, ele não faz o que ele quer. O embaixador faz a vontade daquele que o envia. Então, por exemplo, o embaixador de um país, ele não fala por ele fala pelo governo. Ele é representante do governo. O governo é o motivo da sua embaixada. Tanto que quando ele não cumpre a vontade do governo, o governo chama ele e o destitui daquela posição. Então o embaixador é a voz do governo. Assim diz Jesus, né? Eles tinham uma posição muito especial, porque além de eles se fazerem pequeninos, humildes, crianças, os apóstolos e os seguidores, além de eles se fazerem crianças, além de eles serem então humildes e de estarem automaticamente ligados a Deus, eles exerciam essa função de divulgar a mensagem de Jesus. E essa mensagem de Jesus tem uma passagem de João que diz assim: tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Ele passa para os apóstolos. Tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Logo, a mensagem não é minha, do meu Pai. Logo, Jesus também é um embaixador divino. E os apóstolos agora falam em nome do Cristo, são embaixadores divinos, para pregar o Evangelho dessa reconciliação. Olha como Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Evangelho da reconciliação. Reconciliar outra vez. Reconcilia a reunião. Quer dizer, mais uma vez, outra vez, se reunir a Deus. Olha, fruto da queda.
Se a queda aconteceu por causa da arrogância, de não querer fazer a vontade divina, agora você vai reconciliar com Ele. Ou melhor, se reunir com Ele outra vez. Essa é a mensagem que Jesus trouxe. E Jesus está passando ela para os apóstolos. E os apóstolos têm que se fazer como crianças, humildes, deixar Deus agir na vida deles, para eles também levarem a mesma mensagem de Jesus. Que é a mensagem da reconciliação. Quer dizer, o que Paulo fala é a mesma coisa que falou Cristo. O que Pedro fala é a mesma coisa que fala Cristo. O que Francisco de Assis fala é a mesma coisa que fala Cristo. O que Pedro Paulo fala é a mesma coisa que falou Cristo. O que o Chico Xavier fala é a mesma coisa que falou Cristo. Porque, no fundo, você é embaixador do Cristo. E quando você faz a vontade do Cristo, você está fazendo a vontade do Pai. Olha, então o apóstolo tem uma função interessante. Qual é a função dele? Ele se faz humilde e, mais do que isso, foi importante, ele prega uma mensagem de transformação espiritual, que vai transformar o planeta, vai transformar a humanidade. Uma espécie de profeta. Muito bem, é a mesma coisa. Então, o que acontece é que nós temos aqui o seguinte, esse se fazer, então, criança, é um motivo do tema. E Jesus, então, vem explicar. Olha, todo aquele que for causa de escândalo a um desses pequenininhos que creem em mim, aí Jesus dá um adendo. Não é só ser humilde, porque tem muita gente que é humilde, mas está fazendo um trabalho íntimo dentro de casa. Por exemplo, você tem muitas pessoas, extraordinárias pessoas, muitas mãezinhas, que estão aí dedicadas aos seus filhos doentes em casa, e que deixam toda a sua vida, que podia ser uma vida de lazer, de passeio, de distração, né? de embelezamento e tal, para se dedicar àquele filho doente, né? Tem muitos pais que estão, muito pai, por exemplo, que trabalha e tal, para se dedicar ao seu filho. Mas, e se isso é muito bonito, e é lindíssimo, né? A pessoa deixa de gozar determinada situação, né? E com muita humildade, com muita dedicação, ela se entrega ao seu lar, aquele doente, aquele marido, aquele filho, aquela mãe, né? Nós temos um caso na família, por exemplo, a minha tia, que me criou. A minha tia, ela ficou 10 anos cuidando do pai, que tinha câncer. Ora, quando o pai morreu, meu avô, aí a minha avó ficou com Alzheimer. Ela passou a se dedicar à avó. Muito bem. Cuidar dela, a mãe, né? A minha avó, né? A mãe dela. Então, assim levou a vida toda. E logo depois, então, a minha mãe desencarnou. E ela cuidou de mim. Cuidou de mim. E cuidava do meu pai. Só um minutinho. E cuidava do meu pai. Cuidava de mim. Cuidava do meu pai, assim, de preparar comida para ele, preparar roupa para ele, essas coisas todas. Então ela passou a vida toda se dedicando. Aí tudo bem, aí eu cresci, entrei para a faculdade, ela arrumou um namorado. Mas aí ela já estava com quase 60 anos. Poxa, ficou tão feliz que ela arrumou um namorado. E o namorado, vamos juntar as nossas coisinhas, vamos morar junto. Não sou mais criança, mas aí ela pensou, mas se eu vou casar eu vou ter um problema, porque eu vou perder a pensão que ficou do meu pai, que é o único meio de vida que eu tenho, é a pensão que veio do meu pai. Eu não tenho outro meio de vida, porque eu nunca trabalhei também assim, do lado de fora com carteira assinada. E também, como eu sempre devo que a família é o único ganho que eu tenho, e já tenho essa determinada idade. Mas ao mesmo tempo outra coisa da igreja, né? O compromisso da igreja, mas eu também não posso viver com ele, porque a igreja diz que tem que casar. Mas se eu casar, eu vou perder minha pensão. Então o que é que ela fez? Foi se confessar. E na hora que ela foi confessar, o padre disse para ela, mas a senhora vai viver com uma pessoa que não é casada? Também, veja bem, eu também não sou casado. Aí olhou assim, puxou o paninho, viu que ela estava enxuta, né? Eu também preciso, a senhora tem que entender. E ela então ofendeu o padre, xingou o padre, porque o padre também estava querendo aproveitar dela. E é interessante que até essa coisa da religião
a pessoa perde. Aquilo que ela tinha tanta fé, que era o consolo dela, que era a religião, cai, né? Cai. Porque a pessoa fica sem. Agora eu vou confiar em quem, né? Então era engraçado que ela ia confessar o padre. Então você não vai confessar aqui, imagina, não vai mais comungar aqui. Ela ficou triste com isso. E ela disse para o padre, eu vou, e se eu não for, eu vou falar lá na frente alto o que o senhor propôs para mim. Então a comunhão também não saía assim, dentro do amor, né? Porque ela entrava na fila e olhava para o padre. Aí o padre trocava de lugar, botava um outro para dar a comunhão para ela, e ela tomava a comunhão, olhava para a cara dele, viu, tá vendo? Quer dizer, a situação foi, repara, tem gente que dedica a vida inteira ao bem, mas qual era o trabalho dessa minha tia? A um círculo muito pequeno. Foi o pai, a mãe, eu. E ela agiu com muita fé, com muita humildade, muito bem, mas era um ciclo pequeno. Agora, voltemos para os apóstolos. A semelhança dos apóstolos, eles fazem isso, mas para quê? Para toda a humanidade. Olha só, esse cuidado que a minha tia teve para com o paizinho, para com a mãezinha dela, para comigo, tá certo? Os apóstolos fazem isso, olha lá, ó. Mas eles têm o evangelho da reconciliação para toda a humanidade. Quer dizer, eles deixam de agir por ele, entregam a vida toda a Deus, são desses pequenininhos, são extremamente humildes, confiam no Pai e fazem uma ação para a humanidade inteira. Quer dizer, um apostolado de Paulo. O que Paulo faz? Ele vai fundando igreja pela Ásia e pela Europa. Ele é o primeiro a fundar as igrejas na Europa. A vida para a humanidade. Pedro, a vida para a humanidade. É isso? Lutero, a vida pela humanidade. E assim, né? O Chico Xavier, 400 livros para a humanidade. Até nem casou, não pelo casamento, porque ele casou com os livros, para poder dedicar o maior tempo possível àquele trabalho. Né? Nós temos o caso, né? Toda vez quando perguntavam para Blavatsky, né? O seu marido, deixa ele lá, era um nobre que estava lá na Rússia, deixa ele lá, eu tenho um trabalho a fazer. Né? E aí ela escreve Véu de Riso, a doutrina secreta, e dedica a vida à divulgação de uma determinada mensagem. Então, é um bem coletivo. Então Jesus está dizendo, observem a frase, quem for causa de escândalo a um desses pequeninos que crê em mim. Então esse crer em mim é essa extensão maior. Com todo respeito, eu não estou dizendo que a minha tia não cria nele, mas era um trabalho, um ciclo bem fechado. Voltando ao que eu estava dizendo, a grande jogada dessa passagem evangélica é que ele não está desmerecendo ninguém que se faz criança ou se faz humilde. Apenas ele está dizendo que aqui é um caso muito especial de alguém que vem com uma missão para a humanidade inteira. E quando você vem com uma missão para a humanidade inteira, é uma coisa muito especial. É raro no planeta a gente encontrar exemplos de quem se dedica para a humanidade. Então, como é raro você encontrar isso, é uma plantinha, diz ele, é uma criancinha que precisa de um cuidado muito mais especial. Então, por exemplo, quando o padre fez a proposta para a minha tia, se desvia ela do bom caminho, e vamos supor se ela acatasse a proposta e se desviasse do bom caminho, e entrasse num ciclo de desequilíbrio, é uma coisa muito séria. Era um dano muito sério. E esse dano era algo muito, também ia ficar num ciclo muito restrito. Como tem tantas pessoas que estão indo muito bem, recebem determinados conselhos, saem do caminho certo, e quando saem do caminho certo, tem um dano apenas ao seu ciclo. Agora imagina, quando se fala de um dano de uma pessoa que tem um compromisso universal, e que ele age assim universalmente. Quando ele age universalmente, se ele entra no mau caminho, se ele dá um mau exemplo, esse mau exemplo causa um dano irreparável.
E esse dano é imenso. Vamos imaginar o Papa, né? Vamos imaginar o nosso respeitável Papa Francisco, né? Ele é um pastor de milhões e milhões de almas. Em termo quantitativo, é a maior religião do mundo, é a religião cristã. Aí eu estou somando com os outros meios, né? Eu estou somando com os protestantes e outras correntes cristãs, né? Mas das correntes cristãs, o catolicismo é a maior de todas. Quer dizer, um mau exemplo dado por ele, poxa, poderá causar um dano imenso. Se a comunidade cristã e católica não estiver bem alicerçada, pode ir precipício abaixo. A sua palavra, ainda mais no discurso da igreja de que o Papa é infalível, ele pode arrastar muitos ao precipício. Então diz Jesus: ai daquele que cometer escândalo a um desses pequenos, que se fazem humildes e que creem em mim. Quer dizer, que são essas plantinhas que têm um compromisso de levar a mensagem para o plano espiritual, para a humanidade toda. E essa pedra de tropeço, esse escândalo, a palavra escândalo no original é pedra de tropeço, mais especificamente é a armadilha para o pé. Então o sujeito, ele vem andando, né, ele tropeça numa pedra. Ou então ele vem andando e eu faço uma armadilha no pé e pego ele. O mundo, em termos do mal, das vibrações negativas, ela adora fazer as trevas, né? Fazer armadilhas para nos pegar. Daí uma passagem lá do livro do Gênesis, lá quando houve a queda de Adão, o Senhor vai colocar os determinados castigos. Vocês vão reencarnar, vão para a terra, está no Gênesis capítulo 3, versículo 19, vai acontecer o seguinte: determinadas penalidades. A mulher dor de parto, o homem vai trabalhar suando, e a terra só vai produzir para ele espinhos e abrolhos. Quer dizer, ele para conseguir alguma coisa tem que suar muito e trabalhar, só vai comer o pão com o suor do seu rosto. E a serpente lá, que na historinha foi a causadora, lá também uma das causadoras do mal, né? Então a serpente você vai rastejar comendo o pó da terra. E aí então a serpente, com a força do mal, diz o Evangelho, ela está rastejando, mas ela arma cilada no calcanhar. Por isso que no meio rural, né, se usa a bota, né? A bota, antes de tudo, é uma proteção da serpente, porque a serpente vai morder, a pessoa está com bota, ou melhor, está protegido no calcanhar. Quando a serpente vai abrir cilada e vai morder o calcanhar, não consegue, por causa da bota, ele está protegido. Assim diz lá a passagem que o Senhor, quando virá, é a primeira profecia com relação à vinda do Cristo, do Messias, diz assim: com a vinda do Cristo, ele, que é a descendência da mulher, quer dizer, é o plano mais evoluído, aquilo que a humanidade vai produzir de melhor, ele vai esmigalhar a cabeça da serpente. Quer dizer, ela vai tentar pegar ele pelo calcanhar, mas ele vai ser superior, ele vai esmagar ela, quer dizer, esmagar o mal, dominar o mal. Agora, repare que aqui nesse caso, o mal é a representação dessa astúcia. Então diz lá, se alguém por meio da astúcia, é interessante que quando vai haver a queda de Adão, o Senhor diz assim: a serpente, mais astuta do que todos os animais do campo. Então a mensagem é da astúcia. A astúcia é uma força mental. A astúcia, diz o professor Pedro Baldi, que é mais do que o homem da força. A astúcia é o homem da mente. Ele planeja com a mente, ele bola um plano, ele no caso, para o mal, para destruir. Ele monta uma cilada mental poderosa para destruir o outro. Então, se alguém, por causa de escândalo, ou melhor, se abrir, montar uma cilada, planejar algo para tirar uma dessas plantinhas raras que vem aqui no mundo, para divulgar uma mensagem de bem, esses vão realizar um mal extremamente grande, porque além de fazer um mal para si ou só para o seu ciclo, vão gerar um mal imenso coletivo, e muitos poderão ir precipício abaixo por causa disso. Então toda vez que você faz uma ação, que é karma, né? Você faz um karma,
Toda vez que você faz um carro e causa um dano a você, você tem que reparar a você. Toda vez que você faz um dano, um karma, em que você prejudicou mais uma outra pessoa, você não só tem que reparar a você, e também tem que reparar o dano que você causou a essa pessoa. Se, no caso, você faz um dano e não só faz um mal a você, porque todo dano é, antes de tudo, um mal individual, né? Faz um escândalo e faz um mal a você e vai prejudicar uma grande quantidade de pessoas, você tem que reparar ou pagar o seu dano e todo o mal que você causou a toda aquela coletividade. Então, daí a imagem que Jesus disse do suicídio. O suicídio é algo extremamente grave, mas o suicídio quase sempre é um dano individual. Individual ele já é, você causa um dano a você mesmo. E pode ser que você, por exemplo, como suicídio, vai às suas filhas, por exemplo, isso está no livro Memórias do Suicídio, né? Da Ivone do Amaral Pereira, em que um sujeito lá se matou e as filhas dele que ficaram aqui, no caso lá em Portugal, sem meios de sustentação, podiam ir para a prostituição. Repare que aí era um dano que ele não só causou a ele, mas depois ele tinha que reparar o dano que ele causou também às filhas. É um ciclo pequeno. Agora imagina um mensageiro, um Pedro, um Paulo, um Lutero, um Chico Xavier, por exemplo, e você tira ele do caminho, ele não só vai causar um dano a ele, mas vai ter que depois reparar toda a coletividade, todos aqueles que ele prejudicou. Logo, diz Jesus, é como amarrar uma pedra de burro, um moinho, né? Um moinho é uma pedra de burro. Nós temos dois tipos de moinho. Nós temos um moinho portátil e aquele outro moinho que era pesado, leve, né? E temos um moinho do burro, né? Que é chamado moinho de burro. Ele, conforme que ele vai girando, ele movimenta uma roda imensa. E essa roda, nela está presa uma roda menor que vai amassar a semente dentro de um trigo. Por exemplo, ela vai amassar o trigo ou ela vai amassar a azeitona para fazer o azeite. Aí a primeira prensa, passando mais vezes, a segunda prensa, aí nós temos os azeites, o azeite de maior ou de melhor, ou de maior ou de menor qualidade, né? Por isso que ele é o azeite virgem da primeira prensa, ou o outro é um azeite de menor qualidade, porque a pedra já vai passando ali mais vezes, e logo nós vemos que a qualidade do azeite vai diminuindo. Eu, quando eu estive em Cafarnaum, lá na casa de Pedro, né, onde Jesus estava pregando, aliás, dizendo essa mensagem aqui, nós vimos ali uma pedra, a pedra de moinho, e vimos o quanto ela é grande, uma pedra enorme, com um buraco no meio, pesado. Então ela era amarrada num pau, ela ia girando em torno de um trilho enorme, que o burro ia passando e ia esmigalhando, no caso, a semente, fazendo o azeite. Então imagina uma pedra daquela, você pendurar no pescoço e se atirar numa alta. E Jesus usou essa expressão pesada, que não é se jogar no mar, porque você pode jogar num lugar amarrado e a pessoa ir lá e te resgatar. Mas primeiro dia é difícil porque era uma pedra muito pesada. É aquela pedra do burro, né? Não é do moinho, da mó portátil. É pesado. Mas se for num local mais raso, né? Onde que pode um barco, lá a pessoa pode salvar. Mas se está no mar alto, essa é a expressão do texto, aí não só é muito profundo e o salvamento é complicado. Esta ideia já é antiga, porque já está no livro de um grande escritor chamado Suetânio, quando ele escreve um livro sobre a vida do Augusto, no capítulo 67, ele diz que era uma forma de suplício, amarrar algo pesado, uma mó, num pescoço e jogar a pessoa na água. Era uma das formas de suplício daquela época, né? De martírio. Então, Jesus faz essa comparação. Aí você fala, mas que comparação pesada, né? Logo comparar com o suicídio, que nós costumamos a ver como um dos crimes mais graves da humanidade. E é interessante, por exemplo, que desde que a gente está aqui no nosso Regeneração, há mais de 30 anos, a gente não começa a nossa sessão
sem antes fazer uma leitura, uma reflexão, e agora vocês poderão entender melhor porque que o Stênio faz isso na abertura do nosso trabalho. A gente sempre faz uma leitura sobre eutanásia. Hoje o tema foi eutanásia, a leitura lá sobre o médico canadense, ou sobre aborto, ou sobre suicídio, ou sobre eutanásia, né? Porque a gente faz uma divulgação da mensagem em defesa da vida. Diga não, uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Diga não ao aborto, diga não ao suicídio, diga não à eutanásia. Muito bom, diga não à pena de morte. E aqui nesse caso, então, o suicídio é algo muito grave. Então é grave, por isso a colocação, Jesus está colocando, é muito grave. Mas ele está fazendo as devidas comparações. Ele está dizendo que é mais grave você tirar do caminho certo, um seguidor dele, um seguidor do Evangelho que divulga a sua mensagem, do que cometer suicídio. Ora, e aqui nós temos uma explicação que ficaria mais fácil para a gente entender quando nós vamos para Dante Alighieri, lá na Divina Comédia, quando ele no século XIII, XIV, principalmente no século XIV, ele vai escrever essa uma das obras-primas da humanidade. E o passeio começa com a entrada dele no inferno. Então Dante, ele amava Beatriz, e Beatriz desencarnou, mas Beatriz era um espírito elevado. E o caminho para se chegar no céu, diziam lá os antigos, é entrando pelo Hades, é entrando pelo inferno. Então ele vai se fazer acompanhado do mentor, que é Virgílio, que vai acompanhá-lo pelo inferno, para quando ele chegar lá embaixo, ele conseguir então dar a volta, passar pelo purgatório, do purgatório chegar ao céu e ali ter o seu encontro com Beatriz. É a evolução da vida, quando você vai do mais simples ao mais complexo, você vai do inferior ao superior. Eu convido vocês para ver a escala espírita no Livro dos Espíritos, né? Desde os espíritos vingativos, dos espíritos levianos, aos espíritos superiores, aos espíritos puros. É a escala espírita, lá nas perguntas de 100 a 113 de O Livro dos Espíritos. Mas é interessante que quando ele entra pelo inferno, ele vê que o inferno é dividido em camadas. E aí, no caso, lá no inferno, ele vê que tem 9 camadas. Essas 9 camadas ele vai passando e ele vai ser uma espécie de repórter da Idade Média do plano espiritual, porque ele vai entrando pelo inferno e vai entrevistando os seus moradores, os seus habitantes, né? Então ele conversa com... E cada zona nós temos um determinado sofredor. Por exemplo, no mais alto lá do inferno, a fase mais alta do inferno, quer dizer, de menos sofrimento, ele coloca aqueles que cometeram suicídio, mas por amor. Olha só. Aí então ali entraria, por exemplo, Romeu e Julieta. Foi suicídio, fizeram algo errado, mas amavam. Aí depois, por exemplo, há uma outra zona no inferno que ele vai encontrar os que praticaram a usura, né? Aqueles mão fechada. O cara que não abre a mão para ajudar ninguém. Aí você já está, ele coloca uma coisa mais grave ainda, porque ele não só causou dano para ele, mas causou dano para muita gente, porque ele só quis guardar os bens para ele. E mais ainda, quando ele causou dano para ele e para muita gente, ele também não foi um administrador correto dos bens divinos. Deus coloca os bens para você ajudar a muitos, que ele só quis para ele, né? Assim ele vai encontrando também no inferno em zona mais baixa os violentos. Imagina, aquele que entra numa cidade, destrói lá muitas moradias, bota fogo, mata as crianças, mata as mulheres, leva as mulheres como escrava para a prostituição. É uma coisa grave. E lá no mais baixo do inferno, aí ele coloca para ele o crime mais grave, que são os traidores. Trair, ele coloca como o crime mais grave. Aí na sua imagem lá, a imagem da Idade Média, ele vai colocar Brutus, que traiu, matou César pelas costas, né? Traiu aquele que ele tinha um respeito de pai. Era o filho adotivo.
Então ele mata Brutus. Depois ele coloca ali, lá no inferno, ele coloca Judas, porque traiu o seu, na visão da Idade Média, né? Traiu o amigo, traiu Jesus, vendendo por 30 moedas. Ali ele coloca Lúcifer, que traiu Deus, querendo ficar acima dos céus, querendo reverter o quadro divino, como está no Apocalipse, no capítulo 12. Então, ele coloca os traidores. O que nós estamos vendo aí? Grau de culpabilidade. Allan Kardec tem uma passagem que ele estuda no caso de suicídio, que é o caso do Luiz e a pespontadeira de botina, ou melhor, a costuradora de botina. O Luiz também trabalhava com botina, trabalhava com sapato, ele era oficial de sapataria. Ele namorava essa moça, a Victorine. O Luiz namorava a Victorine. Aí o que ele faz? Marca um casamento, o casamento é marcado, essa coisa toda, era lido em praça pública, sobre as proclamas, né? Quer dizer, a intenção dele casar, e ele, para economizar, dado o dinheiro curto, ele é oficial de sapataria, e ela também tinha um dinheiro curto, porque trabalhava costurando bota, ele começa a ir jantar na casa dela, porque jantando na casa dela guardava o dinheirinho do casamento. Então ele estava lá jantando, ia lá jantar, e um dia tiveram uma discussão, uma futilidade, coisa de namorado, coisa de marido e mulher, coisa de humano. As pessoas brigam. Diz a passagem, Kardec nem entra em detalhe, né? Diz a passagem que brigaram por uma coisa fútil, e brigaram e ele bateu a porta e diz, eu não volto mais e tal. E aí diz Kardec, como o travesseiro é bom conselheiro, ele vai casa, poxa, eu já vou casar com ela, brigar por uma bobagem dessa, eu vou lá e pedir desculpa. E foi pedir desculpa e ela não abriu a porta para ele. Aí ele voltou lá mais uma vez, olha, poxa, tenha consciência, abre a porta, vamos conversar. Uma briga tão boba, ela não abriu a porta. Ele então entrou em desespero, pegou a faca que estava ali. Ele não tinha intenção de se matar, mas ele estava com a faca, que é um instrumento de trabalho. No caso da sapataria, ele pega aquele instrumento, enfia no coração e se mata. E Allan Kardec, em entrevista, depois, quer dizer, ele no plano espiritual, ele vem através do médico, Kardec faz uma entrevista, uma passagem lindíssima, e ele fala dessa futilidade. Logo, foi algo danoso, foi danoso para quem ele cometeu o dano, antes de tudo para ele mesmo, segundo, também para ela, porque diz lá a passagem, não só do mentor, mas dele também, porque ela foi fútil. Uma pessoa que está com o casamento marcado nem abre a porta para falar com seu namorado, né? E diz lá mais ainda, ela também não amava, estava procurando uma oportunidade para descartá-lo. Como é que você marca o casamento e você tem o outro como objeto? Aquela pessoa que você quer casar, descartar o objeto, como se fosse um presto barba, um aparelho de gelete, não serve mais, eu jogo fora. Um homem não pode ser descartado. Então, nesse exato momento, é uma futilidade, mas repare, é um determinado dano que causou a ele, a mulher e aqueles outros que estavam ali em volta. Muito bem, agora, você tirar do caminho, né, um seguidor do Evangelho é algo extremamente grave, muito grave. E aí tem uma passagem do Evangelho que diz assim, que quem comete um pecado contra o Espírito Santo, quanto o Espírito Divino, olha que coisa interessante, esse não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro. O tempo é longo. Aqui o texto usa a palavra eon. E as traduções lá no hebraico, o texto, a palavra lá no grego, né? E é a ideia de eon no sentido de tempo indeterminado, é longo. Daí dizer Jesus, não sairá desta sua posição, nem nesse século, nem no vindouro. Em outras palavras, é longo, o karma é pesado. Fazer a purificação e a transformação de alma que comete um dano desse, de falar contra um ensinamento divino e tirar um seguidor do bem do seu caminho, arrastá-lo para um caminho errado, diferente de Deus, e que ele vai trazer um dano coletivo, é complicado. Porque agora é mais do que um suicídio, é mais do que um dano pessoal e apenas do seu ciclo. Ele vai causar um dano imenso e depois ele vai ter que voltar quantas vezes for necessário para cuidar dele e de toda a sua família. Nós vemos, por exemplo, no caso do professor Pedro Baldi, olha que coisa interessante, está no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio.
italiano, em plena Segunda Guerra Mundial. Todo o local em que ele morava, ali na região da Úmbria, estava invadido, né? Os alemães estavam lá dentro, as pessoas saíam das suas casas, juntava-se rico e pobre, foram até morar na casa de um lavrador, várias famílias juntas, o rico e o pobre tinham de ir lá fora cortar lenha para poder se manter, e os soldados lá dentro metiam um pé na porta, entravam, iam lá, ficavam na casa, comiam as coisas que eles faziam. Não era fácil, mas ele usa a seguinte expressão: eu não tenho nada a ver com esta guerra. Karmicamente, ele faz esse posicionamento: estou livre da guerra. E até depois, já que todos ali estavam em imenso pavor, né? Ele, para mostrar esse controle e para mostrar, principalmente para aquele povo do meio rural, que eles deviam de manter a fé, a confiança, e mais do que manter a fé e a confiança, suportar aquele momento de dor, porque eles sentiam karma, estavam envolvidos naquela guerra. Ele fez algo muito interessante. Pedro Baldi sempre teve a cadeira dele, em que ele sentava para fazer os seus estudos, a sua leitura, né? E ali ele chega e um soldado alemão estava na sua cadeira. E nós sabemos que o seu quartinho, o seu ambiente, ele que cuidava, ele limpava para manter a vibração dele, para ali ele escreveu, ali ele se dedicava. E as pessoas não entravam. E quando ele chega, o alemão estava ali, o soldado com a arma, na sua cadeira. Ele chega para o alemão e com toda a firmeza diz: levanta, sai. E com toda a sua força espiritual, para mostrar que ele tinha essa força espiritual, faz com que o soldado levante e obedeça. Então ele diz: eu não tenho nada a ver com a sua guerra. Mas até o final da vida, principalmente na década de 60, aqui no Brasil, ele teve de pedir dinheiro, e fez em carta, e fez de forma pública, para poder ele se sustentar e ajudar a família. Porque ele tinha karma com a família, karma que ele prejudicou no século XVIII, principalmente no século XVIII, arrastando muitas, em um desequilíbrio econômico pesado, arrastando muito ladeira abaixo, inclusive com problemas graves em ordem sexual e outras coisas. Então, sendo assim, né, ele explica isso também no livro História de um Homem, né, sendo assim, ele tinha um compromisso com a família. Então, cuidar da família é uma coisa. Agora, repare como que ele fala da guerra. Em termos da guerra como um todo, eu não tinha um karma com ela. Agora, quando um homem desse erra, um humilde desse erra, ele passa a ter um karma imenso com uma coletividade, e depois ele tem que voltar. Ele não só tem que reparar o dano dele, mas de cada um em particular. E às vezes vai precisar muitas e muitas reencarnações. Veja, no caso de Joana d'Arc, quando o espírito Humberto de Campos fala, através do Chico Xavier, naquela reencarnação de Judas Iscariotes, ele usa uma expressão: tive muitas reencarnações como Marte na época das perseguições romanas. Muitas reencarnações. Quer dizer, o dano que ele cometeu de suicídio não foi um dano só para ele, mas ele levou a descrença a muitos seguidores de Jesus. Muitos se abalaram, porque ele não era amigo dele, ele não cuidava da tesouraria do grupo de Jesus, ele não era um dos mestres, ele não foi o mestre que escolheu. Então a visão externa do processo fez com que muitos fraquejassem. E aí Jesus faz uma mensagem diferente para Pedro. Ele fala, depois da sua ressurreição, quando Pedro estava pescando, ele aparece no lago do Tiberíade, né? E Pedro ouve a mensagem de João: é o mestre que está lá. Ele se atira da água do jeito que está, né? Meio que nu, só com as roupas íntimas, e vai ao encontro de Jesus. E lá Jesus já tinha preparado um pão, já tinha assado um peixe, pega um peixe daquele que Pedro trouxe também, e diz: bota aqui. E ficam conversando, comendo e conversando. Ele, mais outros 6 apóstolos, contando com Pedro, 7 apóstolos. Então eles ali ficam conversando. Jesus vai dar a orientação do futuro de Pedro, né? Então que ele pede para Pedro amar o rebanho. Você vai amar o meu rebanho, você vai se dedicar ao meu rebanho, você vai alimentar com a mensagem do Evangelho da Reconciliação o meu rebanho. E lá no final, você vai passar por um sofrimento. Lá no final, você vai para onde você não quer, que é a cruz. Ninguém quer ir para a cruz, mas você vai para a cruz. E lá você vai estar mais preparado. E aí vem a frase muito interessante. Porque além de você ir para o suplício, para a cruz,
o seu individualmente, a sua dívida pessoal, você terá que fortalecer a muitos. Olha, então esse fortalecer a muitos vai ser usado por Pedro na hora que ele está na cruz, e que ele vai para a cruz, ele pede, então me crucifique sim. Mas quem sou eu para ser semelhante ao meu mestre? Então me crucifique de cabeça para baixo. Para quê? Para eu fortalecer a muitos. A mensagem dele fez com que muitos cristãos dizem, nossa, que fé que esse cara tem, que força, que humildade. Nessa hora ele não quis se comparar a Jesus, nessa hora ele foi forte, nessa hora ele quis mostrar para todos nós. Olha, isso é fortalecer o grupo. Agora, imagina tirar esse homem do meio do caminho. Né? Vamos supor quando ele disse mesmo para Cristo, quando Cristo diz, eu vou para a cruz, então eu também irei contigo. Calma, Pedro, você ainda não está na hora, não, nessa hora você me nega, você não está preparado. Imagina se Pedro fosse para a cruz. Na hora que Jesus foi preso, ele ainda não estava preparado, ele não compreendeu a mensagem de Jesus, pegou do facão e cortou a orelha do soldado mau com a orelha direita do soldado mau, e Jesus diz, embainha a tua espada, Pedro, não faça isso, de que espírito sois? Desde quando que a minha mensagem é de violência? E desde quando que eu faço diferença entre pessoas? E pegou a orelha do mal que colocou no lugar e curou a orelha do mal, para dizer, até o soldado que vai me prender, eu curo ele, eu não faço diferença. Não existe isso. A minha mensagem é uma mensagem de amor. Embainha a tua espada, Pedro. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. É a lei de karma e de ação. Então, se naquele momento Pedro não estava preparado, daí dizia Jesus, me negue, Pedro. É melhor, porque senão você chega lá na hora, você vai para a cruz, você vai ser violentão lá na cruz, vai ofender os romanos, vai ofender os judeus, vai ofender ali as pessoas que estão ali, que estão rindo, que vão gargalhar, que vão debochar, que vão me esbofetear. Para quê? Para bancar o valentão? E você vai morrer? E que exemplo que você vai dar? Imagina ele na cruz, quando Jesus diz do alto da cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pedro diria o quê? Seus violentos, seus nojentos, seus assassinos, seus criminosos, não sei o quê. Quer dizer, ele não ia fortalecer, ia dar a mensagem, que era a mensagem daqui do mundo mesmo. Era a mensagem daqui do dia a dia. A mensagem que a gente está acostumado, das pessoas em rebelião, das pessoas que não são humildes, das pessoas que não se fazem crianças, que não confiam em Deus. Então, te prepara, Pedro. Aí você vai passar toda uma vida alimentando o rebanho. Olha só, alimentar o rebanho é um trabalho coletivo. Alimentar, porque eu te quero não pescador de homens, e sim pescador, não pescador de peixes, e sim pescador de almas, de homens, resgatar homens para o bem, vai alimentá-los, e quando você estiver velho, quer dizer, toda uma vida de dedicação, aí você vai para a cruz. Mas lá na cruz não vai ser uma cruz de ofensa, de negação, de rebeldia, mas vai ser uma cruz que vai fortalecer o coração dos outros. Imagina tirar uma pessoa dessa do caminho, é levá-la ao desequilíbrio, é levar a muitos ao desequilíbrio. É muito pior do que colocar uma mão no pescoço e cometer o suicídio. E aí Jesus diz, mas muito bem, mas é necessário explicar. Uma pessoa cometeu um dano, por exemplo, um suicídio. Ela foi causa de escândalo com ela mesma, e também foi causa de escândalo com os outros, e num sentido mais amplo, dependendo da sua missão, pode ser uma causa de escândalo para um imenso grupo, para uma coletividade, para uma comunidade. Ela vai ter que reparar. E aí é que o texto não é definitivo, por isso que ele fala em eon. É demorado, é um tempo indeterminado, e as traduções colocam, é eterno. Não, se o sujeito cometer um dano, não é um dano que vai ser eterno, para sempre, eternamente ele vai ficar nesse dano, nesse desequilíbrio. Não, não é isso. É um tempo indeterminado, vai demorar. E dependendo da extensão, você vai ter que cuidar de você e de todo um grupo, vai demorar muito mais. Agora é um tempo indeterminado. E para explicar que é determinado, ele dá a receitinha. A receita é, se a tua mão foi causa de escândalo, cortai. É melhor você entrar na vida do que com a mão só. Com a mão só, maneta, mutilado, no caso, do que ser causa de escândalo. Depois, se o teu pé for causa de escândalo, é melhor cortar. É melhor você entrar no reino de Deus com um pé só, do que com dois e ir para a geena. Nesse fogo que jamais se extingue, que tem verme que jamais se extingue. Aqui geena é G e Nã.
É um local, é um local, é um local que existia em Jerusalém, que era o templo ao deus Moloque. E nesse templo do deus Moloque, havia uma sacrifício de crianças. Então ali as crianças vivas chegavam e eram sacrificadas, eram queimadas antes. E aí o que faz o rei Josias, um dos reis de Israel? E na semana passada nós mostramos as tribos de Israel e como os reis eram divididos, né? Nós vimos isso na nossa última apresentação. Então o rei Josias, um dos reis de Israel, ele toma aquele local e acaba de contar com o sacrifício ao deus Moloque e passa como aquele local, ele dizia que é um local que ficou amaldiçoado. Imagina você fazer sacrifício de crianças e cultuar um Deus que não era o Deus de Israel, como nós vimos também no tema da vez passada, né? Não era o Yahvé. Então ali passou a ser um monturo, um local de lixo. E era um local então que o fogo não se extinguia. Por que o fogo não se extinguia ali por tempo indeterminado? Por enquanto que tiver lixo, vão jogar o lixo lá. Então por enquanto que tem lixo, sempre tem lixo, né? O fogo está ali queimando. Como os judeus tinham muita preocupação com o cadáver, por exemplo, todo cadáver de animal que era considerado impuro, depois eles tinham de passar por um ritualismo, por uma lavagem ritual na sinagoga, então todos os cadáveres eram colocados lá. E se era, então, um local em que tinha esse fogo que não se extinguia, porque quanto mais vai tendo lixo, mais o fogo tinha que ser mantido, é lógico que também é um local muito impuro. Por isso que ele fala, o verme que corrói também jamais para, porque ali, toda vez que vai ter lixo, vai ter esses vermes, vão ter essas sujeiras, né? E não só dos cadáveres dos animais, não das pessoas, apesar de que os criminosos eram jogados ali também. Depois da crucificação, por exemplo, eles eram lançados lá, porque não tinha nem cemitério para estrangeiros, os estrangeiros também eram jogados lá, porque os judeus não queriam que os estrangeiros fossem enterrados nas suas terras. Então, daí a bênção do caso de Judas, o território que ele comprou com aquelas moedas passou a ser cemitério de estrangeiro, mas não dos criminosos. Daí a surpresa de Jesus morrer na cruz, Jesus morre na cruz e o corpo dele ia ser jogado lá, porque ele era um criminoso. Mas aí o que é feito? O que é feito? José de Arimateia pede o corpo de Jesus para ele não ser jogado lá neste fogo que jamais se extingue. Olha que coisa então interessante. É uma imagem, ali no caso, esse Geinã era uma imagem do sofrimento espiritual. Então o sujeito causou um dano, e o dano, por exemplo, é o do suicídio, ele tem que reparar. Qual foi o dano? Jesus deu 3 exemplos. Foi com a mão, o dano foi o pé, o dano foi o olho, a gente pode imaginar, o dano foi o coração. No caso lá do livro Memória do Suicida, desse que nós vimos, estava preocupado com as suas filhas que podiam entrar na prostituição, o dano foi um tiro na cabeça. Então, se aquilo é a causa de dano, e Jesus não falar de todas as partes do corpo. Então ele, como exemplo, falou, se a causa for a mão, corte a mão. É melhor você entrar na vida com uma mão só do que com 2 e ser causa de escândalo, ser ladrão, por exemplo, né? Se o teu escândalo for o olho, arranca, tira um olho. É melhor você entrar na vida sem um olho grande, né? Extremamente vaidoso e extremamente tem olho grande nas coisas dos outros, do que com os 2 e cair nessa geena, a imagem, nesse fogo de um sofrimento muito maior, né? E mais ainda, se o escândalo for o pé, é melhor você entrar no reino com um pé só do que com 2. É lógico que as tradições colocam isso ao pé da letra e interpreta assim, né? Que você tem que cortar aqui na vida, para poder entrar na vida espiritual, lá com essa deficiência. Imagina um sujeito entrar no reino do céu, maneta, perneta, caolho. Então não tem lógica. Jesus está falando o seguinte: se você causou o dano e desencarnou, e vai entrar na vida, ou melhor, vai planejar a sua reencarnação outra vez, é melhor você entrar. Por isso que ele não fala
em plano espiritual, né, em céu, mas vai entrar na vida, então é melhor você entrar aqui na vida com essas deficiências, vir para cá sério, vir para cá com uma outra doença qualquer, vir maneta, vir caolho, vir perneta, etc., do que caolho, do que com vir completo e ser causa de escândalo. Então, um exemplo é de planejamento reencarnatório. E por planejamento reencarnatório, planeje para você não ser causa de escândalo, porque o escândalo é extremamente perigoso. E vai que você cometa um escândalo diante dessas pessoas tão queridas, que são os meus seguidores, né? Desviado, o dano vai ser muito grande, depois você vai reparar isso tudo. Então planeje bem a sua reencarnação para você não ser causa de escândalo. Aí a gente entende porque que tem pessoas, né, que nascem com tantas deficiências por causa desse escândalo. Nós temos um caso do Humberto de Campos conta isso, na psicografia do Chico, que havia um advogado que ele ganhava as grandes causas. Ele era um grande advogado, se envolvia então em grandes projetos, né? Em grandes defesas de pessoas ricas, né? De grandes empresários, etc. E como ele era muito inteligente, ele ganhava essas causas. E no fórum, ele era conhecido entre os seus pares como o grande cabeça, né? O grande cabeça, um cara genial que vence as grandes causas. Agora, tinha um advogado aí do Lava Jato, dando uma entrevista na televisão, e o sujeito dizia: eu sou um advogado de destaque, né? O senhor também foi advogado lá no Mensalão, agora advogado de grandes empresários no Lava Jato, e o senhor é advogado só desses grandes empresários, né? Como é que o senhor vê isso? O senhor não acha que também teria que ajudar o povo, né? Tem tanta gente que sofre, mas eu ajudo o povo. Repare como o sujeito tem essa astúcia, né? Esse tal do escândalo mental, essa força mental para falar bem, falar bonito, e a gente vai ficar, muitos até dizem, como ele é bonzinho, né? Ele falou assim: mas eu ajudo muito o povo, porque quando esses grandes empresários, por exemplo, eu venço as causas dele lá no Supremo Tribunal Federal, na instância mais alta, né? Vira aquilo, como é que a gente chama, é uma prerrogativa, e aí todos passam a ter jurisprudência, obrigado, querido. Então passa a ter jurisprudência, e aí então os pobres vão ser beneficiados. Olha como a astúcia, né? O sujeito diz uma coisa dessas. Bom, aí veja, esse advogado lá, no caso lá da crônica do Humberto de Campos pelo Chico Xavier, ele só cuidava das grandes cabeças, dos grandes projetos. Ele então era considerado grande cabeça. Aí um dia ele chega em casa, a sua mãe ele espírita e fala: meu filho, eu frequento lá o centro espírita, lá tem tantos necessitados, tantos pobres, tantas pessoas que vão lá, que estão com problema nas suas moradias, compram casa, e as pessoas não saem da casa lá, as casas são tomadas, as terras são tomadas, e eles ficam sem defesa, e como eles são pobres, são simples, são muito humildes, eles não têm condição. E você, advogado, será que você não pode ajudá-lo? Mamãe, eu não tenho tempo, eu cuido das grandes causas. Meu filho, não pode tirar um pouquinho do seu tempo para ajudar um deles? Mamãe, eu não tenho tempo a perder. Além do mais, o que meus amigos vão dizer? Você que cuidava das grandes cabeças, agora está cuidando desses casos insignificantes, dessas pessoas insignificantes. Quer dizer, a minha reputação, mãe, como é que vai ficar? A vida passa, ele desencarna, e um dia ele vinha, a babá vinha com um carrinho, passeando no calçadão de Copacabana. E todo mundo passava, olhava para aquele carrinho de neném, porque o impulso nosso olhar para o carrinho para ver o neném, e virava a cara meio que horrorizado, né? Virava porque ele veio com uma doença. Ele tinha um corpinho muito pequenininho, uma cabeça muito grande. Então, diz lá a crônica, né? Ele, que era considerado um grande cabeça, agora ele veio com cabeça grande. Agora ele era chamado por todo cabeça grande. Então, repare, é essa mesma colocação. Então você está no plano espiritual, planeje a sua reencarnação. É melhor você entrar aqui nessa zona de sofrimento que é a Terra, né, com deficiência na inteligência, deficiência na mão, no pé, nas pernas, ou em qualquer outra, uma deficiência orgânica, uma deficiência no sangue, etc, do que ser causa de escândalo. Continuar provocando danos. E ele explica por quê. Qual é o grande dano? E aí termina o texto de uma forma lindíssima. O grande dano. E aí parece assim que não tem pé nem cabeça, parece que ele está fugindo do tema. Ele diz assim: porque
jamais, nesse fogo jamais se extingue, né? Você vai provocar um grande dano. Pois todos terão que ser salgados com fogo, como toda vítima tem que ser salgada com sal. O sal é bom, mas se tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós, e entre vós pacificai uns aos outros. Bom, parece que está fugindo do tema, mas não está não. Ele está dizendo assim, toda vítima tem que passar pelo fogo, e antes de passar pelo fogo tem que ser salgado. O que isso tem a ver? Nós estamos no judaísmo, o judaísmo tinha os seus sacrifícios, sacrifício dos animais, e dizia, está lá num dos livros da lei, lá de Moisés, no Levítico, capítulo 2, versículo 13, que toda vítima, para toda vítima, todo um animal, para ir para o fogo, para ser queimada, ela antes tinha de ser salgada. Então, por isso que Jesus está dizendo, toda vítima tem que passar pelo fogo, mas antes ela tem que ser salgada, tem que ser temperada, tem que ser salgada. Ora, que coisa interessante. Todos têm que passar pelo fogo. Num planeta como o nosso, essa imagem do Gehinam, desse fogo, que jamais se extingue aqui no nosso planeta, é um planeta de prova e expiação. Então aqui, nesse planeta, é um local de purificação. Até quando o Espírito reencarna, diz o livro dos Espíritos na pergunta 67, até que se ache limpo de todas as impurezas. Então ele está aqui para se purificar, para se limpar. Então esse é o planeta. Por isso que o fogo, a expiação aqui não acaba nunca. Por enquanto que tiver gente que vai ter que reencarnar aqui para esse processo de fogo, tem que ser purificado. Mas ele diz também que a vítima tem que ser salgada. A vítima antes tem que ser temperada. Não adianta você passar pela expiação reclamando. Porque se você passar pela expiação reclamando, por exemplo, esse fogo do sofrimento de ter uma mão só, sofrimento de ter um pé só, sofrimento de ter um olho só, de ter um problema do sangue, de ter um problema mental, de vir com a cabeça grande. Se você passar aqui por esse sofrimento reclamando, ofendendo, é que nem Pedro ir para a cruz ficar ofendendo, não vale nada. O importante é passar aqui fortalecendo a si mesmo e fortalecendo os outros. Passar com resignação, com humildade, para poder aquele dano, ou melhor, aquela expiação, ter objetivo. Ter um objetivo de limpeza. Ter um objetivo também de fortalecer os outros. Mais de tudo, de resignação. E ele está dizendo que esses apóstolos, eles são como o sal da terra. O sal. Olha o sal ele serve para duas coisas. O sal, ele protege e ao mesmo tempo tempera. Quando você pega o sal e salva, por exemplo, o peixe ou a carne seca, por exemplo, né? Então ela fica protegida por mais tempo, é um tempo de conservação. Então ele tem a capacidade de conservar. Mais do que isso, mas também uma pitadinha de sal, puxa, dá um gosto diferente. Você come um alimento, bota só uma pitadinha de sal, puxa, dá um outro sabor. Jesus fala em temperar. Se aqui na vida nós não tivermos esses personagens, esses que se fazem criança, como Madre Teresa de Calcutá, como Pedro, como Francisco de Assis, a vida ia ficar muito sem graça, a vida ia ficar sem tempero. E eles são a graça da vida de Jesus, como o caso da criança. Quando a criança chega, como ela alegra o ambiente, né? Como a criança descontrai, como uma criança é gostosa, né? Como uma criança nos leva ao sorriso, ela muda o ambiente, né? Com a sua brincadeira, com a sua gargalhada, com a sua inocência, com a sua confiança, com a sua humildade. Então, de Jesus, esses apóstolos, eles têm essa capacidade de temperar a vida, mas eles não só temperam a vida, eles também têm a capacidade de conservá-los aqui na vida. Por exemplo, quando Pedro foi para a cruz e lá ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, ele não só foi um tempero novo, agradável, coisa que a gente viu assim, bem como criança, né? Humilde, um gesto muito simples, muito humilde e muito criativo. Mas mais do que isso, teve a capacidade de conservar, ou melhor, de dar fé para que os outros suportassem essa luta aqui nesse Gehinam, para continuar aqui lutando, para manter a fé e sair daqui melhor. Então o sal tem essa capacidade. Então ele está dizendo, olha que dano se você tirar um desses do caminho correto.
É muito melhor botar uma pedra e cometer o suicídio. Esse é um dano, fazer isso, cometer suicídio, mas muito maior. Por quê? Porque você vai tirar a oportunidade, não só desses que pregam o Evangelho, porque me seguem, mas vai tirar o tempero da vida, a graça da vida. Aqueles que têm a capacidade, em nome da fé, de conservar como sal a minha mensagem aqui no mundo. É interessante que a mensagem de Jesus já passou 2000 anos e ela é conservada até hoje. E quem conserva essa mensagem? São esses vários missionários que vêm em todas as épocas: Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier, que vêm através do tempo e que a mensagem, como se fosse salgada, a mensagem de Jesus nunca ficou insôcia, nunca ficou sem gosto. Ela sempre foi mantida e cada vez mais renovada pela graça desses que se fazem criança através do tempo. E então tem a capacidade de fortalecer, de proteger, de conservar e de dar tempero, de dar graça, de dar sabor na vida. Muita paz.